Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist. Eu sou o professor Herbert e agora eu vou resolver a quinta questão da prova paulista de Física do terceiro ano do ensino médio, terceiro bimestre de 2024. Então é uma questão aí que a gente teria que lembrar dos defeitos da visão, né? Miopia, astigmatismo, hipermetropia e as lentes corretivas, né? Na anterior a gente já fez, a gente calculou o grau de uma lente de um míope e ele já falou que o míope usa lente divergente, então isso daí poderia nos ajudar a resolver essa questão aqui agora. Mas você teria que lembrar algumas coisas aí para resolver. Aí no caso ele deu várias afirmativas, várias frases. Aí a gente tem que falar se está certo ou errado o que ele vai afirmar. Então vamos lá. Os problemas visuais são condições comuns que podem afetar significativamente a qualidade da visão. Consequentemente, a qualidade de vida das pessoas. De acordo com as características dos problemas de visão e o tipo de lente para sua correção, assinale certo ou errado para cada afirmativa abaixo. Então vamos lá. Alternativa A. A hipermetropia ocorre quando o globo ocular é muito curto ou a córnea tem uma curvatura insuficiente para a captação total da luz, sendo corrigida por uma lente convergente. Então a gente teria que lembrar o que é hipermetropia. Eu vou até abrir aqui o simulador. A hipermetropia, ela é a dificuldade que a pessoa tem de enxergar de perto. Então é aquela pessoa que afasta assim, né, o objeto para conseguir enxergar, né? Tá lendo ali, ela dá uma afastada, ela tem dificuldade de enxergar de perto. E por que ela tem dificuldade de enxergar de perto? Porque a imagem ela se forma depois da retina. Então por isso, é só a gente lembrar, né? Ela tá lendo aqui, ó, ela faz assim, ou seja, ela tá colocando a imagem mais para cá. Ou seja, ela está quer dizer, o objeto mais para cá, para a imagem do objeto também vir mais para cá, porque o objeto ele está se formando depois de onde era para ser formado. Porque a imagem ela tem que se formar na retina, né? Aí a retina tem lá os nervos ópticos que eles vão interpretar a luz e formar a imagem. Então, se ela não forma focada na retina, aí a pessoa não vai enxergar focado, né? Vai enxergar embaçado. Então, no caso, é isso que acontece. Ela se forma depois da retina. Então, o olho dela é mais curto, como falou aqui, né? Ou, se não for o olho mais curto, pode ser um defeito ali, como ele falou, né? Pode ser ou um defeito da córnea, que é a lente lá que tem na frente do olho, e isso que tá fazendo não convergir os raios ali direitinho para a retina. Então, essa daí era uma resposta certa, né? Sendo corrigida por uma lente convergente. Sim, por quê? Porque se a imagem está se formando depois, você tem que fechar um pouquinho o raio, né? Pensa, ó, a imagem está se formando depois. Você fecha um pouquinho o raio antes de chegar no olho com uma lente convergente, aí você traz a imagem um pouquinho para cá, né? Aí depende do grau. E aí então essa resposta está correta, como a gente pode verificar aqui no simulador, tá certo? Uma lente convergente vai trazer aqui para o foco. Então vamos ver aqui a B. Quando o globo ocular é muito longo, há dificuldades de ver objetos próximos. Então essa daí é ao contrário, tá vendo? Eu acabei de falar que o olho curto faz com que a imagem se forme depois da retina, né? Isso é hipermetropia. Então o globo ocular muito longo, há dificuldade de ver objetos próximos. Não, quem tem dificuldade de ver objeto próximo é o que eu acabei de falar, hipermétrope. Tá? E é porque o olho dele é curto, não é longo. Então essa aí tá errada. O astigmatismo é causado por uma curvatura irregular da córnea ou cristalino. Dessa forma, a visão fica embaçada. A correção desse problema é feita por uma lente cilíndrica. Então, olha só, é diferente da lente esférica. A gente pode ver aqui, né? Lente esférica é aquela que a gente estuda, que todos os exercícios dessa prova é sobre lente esférica, que lente convergente, lente divergente, essa é diferente, é uma lente, não é esférica, é uma lente cilíndrica,
tá? Que a gente nem faz cálculos na física com esse tipo de lente aí que é mais complicado. Essa lente do astigmatismo, ela é cilíndrica porque ela tem que ter 3 dimensões, né? Quando a gente está trabalhando com lente convergente e divergente, a gente não vê as dimensões, a gente só vê se ela fecha, converge ou se ela abre, né? Já essa tem que trabalhar com as 3 dimensões, como a gente pode ver ali naquela lente esférica, né? Por quê? Porque é o eixo. Você tem o eixo X e Y, e esse eixo, tanto que quando você vai fazer um exame que você tem o astigmatismo, ele vai dar esse eixo, você está com 20 graus ali torto, né? Ele vai dar esse grau aí que não tá 90 graus, tem que ser o grau certinho. Se tá assim, vai dar uma alteração. Então é uma lente cilíndrica que corrige, e o astigmatismo ele forma 2 focos, é isso que acontece. Ele forma, a imagem fica com 2 focos e aí a gente vê embaçado. Então a lente serve para juntar esses 2 focos no mesmo lugar, né? E aí sim a gente consegue ver ali a imagem nítida, né? Então tá certo essa daí. Próxima, na hipermetropia o problema reside na observação de objetos muito afastados e sua correção é por meio de lentes divergentes. Então a gente já viu que não, né? Que a hipermetropia é a dificuldade de enxergar de perto, então não é muito afastado, então tá errado. Agora sim, próxima, a miopia é um distúrbio visual cuja principal característica é a dificuldade de ver de longe. Então é ao contrário da hipermetropia, a dificuldade de ver de longe. Esse problema é corrigido pelo uso de lentes divergentes. Então sim, como a gente pode ver aqui, a miopia ela é a dificuldade de enxergar de longe. Por quê? Porque o olho ele é mais alongado. Então a imagem se forma antes da retina. E aí a gente precisa de uma lente divergente que vai abrir um pouquinho a luz, divergir um pouquinho a luz antes dela chegar no olho, e aí a imagem vai ser jogada lá para trás, onde deve ser na retina. E a pessoa, dependendo do grau, aí vai escolher a lente certa. No exercício anterior a gente calculou como que calcula o grau dessa lente, depende do foco. E aí a pessoa consegue enxergar com nitidez, né? Lembrando aquela piadinha lá, um menino míope, aí ajuda você a lembrar quando você esquecer. Um menino míope, ele foi no zoológico e ele não conseguiu enxergar os animais porque ele usava uma lente divergente, né? Então essa piadinha aí ajuda o que? A gente a lembrar. Essa piadinha aí ajuda a gente a lembrar que o míope usa uma lente divergente. Então, se ele. Aí o raciocínio, né? Para você não ficar decorando as coisas. Se o míope usa uma lente divergente, quer dizer que você. Divergente, diverge. Você tem que abrir os raios de luz. Se você tem que abrir os raios de luz, quer dizer que a luz está se formando antes, que a imagem está se formando antes da retina, porque você tem que abrir. Quando você abre, você vai estar mandando a luz lá um pouquinho mais para trás. Então, com esse tipo de raciocínio, você não precisa decorar, é só você usar a lógica. Míope, lente divergente, a hipermétrope é o contrário, tá certo?